o capítulo 11 inteiro fala da ressurreição de Lázaro. Foi o último milagre realizado por Jesus, no sentido do seu ministério, né? Porque até no Calvário ele realizou milagres. Quando ele estava lá na cruz, ele estava fazendo milagres. Mas no sentido ministerial, né? Antes da cruz, a ressurreição de Lázaro foi o último. E na terça-feira antes da crucificação, ou seja, na terça-feira da semana chamada Santa, ele vai para Betânia, a aldeia de Marta e Maria. E nessa ocasião, ele estava na casa de Simão, um ex-leproso, provavelmente vizinho de Marta e Maria e Lázaro, não é? Quem fala que ele estava na casa de Simão é Mateus, né? Mateus. E o texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, sendo Marta, né, irmãos? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois por causa de Lázaro, ou seja, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Aleluia. O tema dessa mensagem é: quando Jesus entra na casa, tudo muda. Amém? Quando Jesus entra numa família, numa empresa, na vida de uma pessoa, tudo muda. Fazer o contraste entre o capítulo 11 de João e o capítulo 12. No capítulo 11, Lázaro está morto. No capítulo 12, Lázaro está vivo, abençoado. No capítulo 11, ele está dentro de um túmulo há 4 dias cheirando mal. Aqui no capítulo 12, ele está sentado à mesa com Jesus. Aleluia. No capítulo 11, Marta e Maria estão chorando. No capítulo 12, elas estão festando. Nós estamos vendo aqui uma confraternização. Vamos dizer que é uma ceia de ação de graças, não é? Temos aqui um ex-defunto ressuscitado por Jesus, um ex-leproso, o Simão, curado por Jesus, e há uma refeição de congratulação, vamos dizer assim, né? De ação de graças. Aleluia. E nesse contexto, vamos ler Efésios 2, verso 1, nós somos o Lázaro, nós temos o mesmo motivo que Marta, Maria e Lázaro, também de adorar, de cultuar, de ofertar, de estar alegre, porque nós também estávamos mortos. Efésios 2 e 1 diz que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, né? Mas em Efésios 2, 6 fala que ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou e nos colocou nas regiões celestiais. Não tem, né, o versículo bíblico para colocar. Então Efésios 2:1 fala, quem está com a Bíblia aberta é isso mesmo, né? Estávamos mortos. E Efésios 2:6, ele nos ressuscitou. Efésios 2:6,
nos ressuscitou em Cristo, ou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então Lázaro estava morto, o Senhor ressuscitou e colocou ele para assentar à mesa. Assim como Mefibosete no Antigo Testamento, né, de Lodebar, senta à mesa em Jerusalém. Agora nós também que vivíamos em nossos delitos e pecados, não é, mortos nos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou, nos gerou de novo e nos colocou nas regiões celestiais, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, é nesse contexto que Jesus chega em Betânia. Terça-feira, 3 pessoas estavam ali que amavam muito, mas muito mesmo a Jesus. Isso já antes do milagre da ressurreição de Lázaro. Imaginem, eu fico imaginando como estava Marta, como estava Maria e Lázaro nesse dia aqui, né, depois da ressurreição. E aqui nós vemos 3 maneiras diferentes de demonstrar essa gratidão, de servir a Deus, de cultuar a Deus, mas as 3 formas são válidas. Primeira pessoa que nós destacamos aqui, Marta. E aqui é interessante que nem a Marta está estressada e nem a Maria também. Olha que bênção. Também não dá para estressar depois de um milagre desse, né? Marta, versículo 2, Marta servia. João 12, verso 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Marta servia. Aqui, o verdadeiro serviço, quando a Marta, nossa aqui, a Martinha, falava da feijoada, ela falou uma frase muito interessante. Ela falou: ninguém é obrigado a dar nem um gomo de linguiça. Foi ou não foi? Ninguém é obrigado. Mas a nossa igreja é muito generosa, disse ela. Olha, eu estou fazendo o VAR aqui, né, o replay. E sempre contribuiu com muita alegria que veio. Sempre vem o bacon, vem a linguiça, vem o toucinho, vem tudo para a glória de Deus. O que é isso? Serviço. As pessoas que preparam essa feijoada, as pessoas que compram essa feijoada, as pessoas que contribuem diretamente ou diretamente por ela, isto é serviço, visando o bem comum da obra de Deus. São as Martas, vamos dizer assim, que é necessário. Às vezes nós somos Marta, às vezes nós somos Maria, às vezes nós somos Lázaro, e às vezes nós somos Judas nesta reunião. Então, esse texto é para a gente aprender como eu estou me comportando, não é? Com exceção de Judas, e depois os discípulos, todos eles, porque Judas acabou contaminando os discípulos com a sua ideia, nós podemos fazer das 3 formas, seja Marta, seja Maria, seja Lázaro, faça para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Eu costumo dizer uma coisa aqui na nossa igreja, que é: você precisa querer fazer. Amém? Tudo aqui na igreja Vida Plena tem essa visão, você precisa querer. Amanhã nós temos oração 7h30 da noite. Aí eu falo assim para vocês: irmãos, eu quero toda a igreja aqui, mas os obreiros são obrigados. Pronto, já quebrou o princípio do querer estar. Se você vem porque eu exigi que você venha, é melhor você não vir, porque a sua oração não vai ser ouvida, não vai valer nada. Sim ou não? Eu só vou porque o pastor exigiu. Se ele não tivesse exigido, se ele não me obrigasse, eu não iria. Pronto. A oferta de Caim não foi recebida justamente porque ele não fez de coração. Que ele não ofertou com a alma, com amor. Ele fez por inveja de Abel, por raiva de Abel, seja lá por quê, mas esse foi o motivo que a sua oferta não foi recebida. Então, quando você vem ao culto, quando você oferta, quando você devolve os dízimos, quando você vem ao ensaio, quando você canta, toca, quando você está discipulando, evangelizando, você está fazendo com amor. E tudo isso é contado por Deus. Amém? Quem serve a Cristo nunca trabalha em vão. 1 Coríntios 15, 58. Depois que o apóstolo Paulo dá um estudo muito profundo sobre a ressurreição, ele conclui assim, ó. O 57 ele fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Aleluia. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de galardão. A salvação nós adquirimos pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8 é o texto clássico, mas todo o Novo Testamento e o Antigo diz que você é salvo pela fé. Inclusive Abraão, né? Foi pela fé que Abraão foi declarado justo. Mas Efésios 2 e 8 é muito claro porque o apóstolo Paulo vai direto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, essa doutrina da salvação é muito importante, porque existem algumas perguntas retóricas que alguns pregadores fazem para a igreja, que colocam em dúvida a sua salvação. Então, é muito comum um pregador estar falando sobre a vinda de Jesus e lançar a dúvida, falar, você está preparado? O que seria estar preparado para a vinda de Jesus? Não é nessa pergunta que se faz? Você está preparado? Bem, então eu vou deixar claro, é você crer. Quem aqui crê em Jesus, diga amém. Você está preparado, pronto. Pronto, quebrou aí todo o tabuzão, está preparado. Agora, você quer ganhar galardão, você quer aumentar o seu, você quer juntar tesouro no céu, aí você vai fazer a obra de Deus. Aleluia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Mateus 10 e 42. Nunca diga que você não está fazendo nada na obra de Deus. E nunca deixe alguém dizer que você não está fazendo nada. Olha aqui, ó. Mateus 10 e 42. Jesus disse assim, ó. Até um copo com água. Aí, Sidney. Esse copo já está marcado no céu. Veio uma Eralice. Até um copo com água que você der a um dos meus pequeninos, ao discípulo, em nome do discípulo, você será galardoado, você vai ganhar galardão. Então, queridos, todos nós estamos fazendo algo sim na obra de Deus. Agora, a pergunta é, eu posso fazer mais e melhor? Isso é pessoal, cada um vai fazer essa autoanálise. Eu posso fazer mais e melhor? Posso, então faça. Não é? Maria fez uma coisa, Marta fez outra. Maria se esmerou ali, depois vamos chegar em Maria, mas ela foi lá no limite máximo, vamos dizer assim, não é? De esmero. Mas a Marta fez o que estava ao seu alcance, o que ela sabia fazer, e cada um estava fazendo o que sabia, não é? O que é galardão? O galardão é uma recompensa que nós, a igreja, os salvos, receberemos quando? No tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5 e 10. Segundo de Paulo aos Coríntios 5 e 10 fala assim, todos nós, todos, estaremos diante do tribunal de Cristo, para receber a recompensa daquilo que fizemos aqui na terra com o nosso corpo, né? Recompensa das nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Aqui também há pessoas que confundem, só vai estar no tribunal de Cristo os salvos, portanto, no sentido obras boas e más, no sentido obras bem feitas, obras mal feitas, ou então com interesses que não era exatamente a sinceridade do coração de fazer a obra de Deus. Tanto é que 1 Coríntios 3, do verso 10 até o 15, o apóstolo Paulo explica da seguinte forma, ele usa uma metáfora, ele fala assim, ó, o reino de Deus, a obra de Deus é um grande prédio, é um edifício. Esse edifício eu já lancei o alicerce. E agora cada um vai construir sobre esse edifício. Agora ele fala, veja como você está construindo sobre esse edifício. Porque o dia vai declarar a obra de cada um. Alguns se você usar feno, palha ou madeira, segundo o texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, a partir do 10, serão queimados, porque vai ser provado pelo fogo. Mas tem obras comparadas a ouro, prata e pedras preciosas, e essas obras permanecerão. Agora, quem fez obras perecíveis, mal feitas, quem sabe com interesses escusos, não é? Feno, madeira, palha serão queimadas, mas o apóstolo Paulo é muito claro, ele fala, mesmo esses que a obra pereceu, serão salvos, sim ou não?
está muito claro, serão salvos, ou seja, porque a salvação é pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Então haverá um grupo diante de Cristo, de mãos vazias, porque ou não fizeram quase nada, ou obras perecíveis. Então vigia, vamos ainda há tempo, né? Não sabemos quando ele volta, mas a qualquer momento ele voltará, ainda dá tempo de construir nesse edifício, ouro, pedras e prata e pedras preciosas, amém? Aleluia. E Apocalipse 22, 12, Jesus fala assim, ó: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, eu não devo me preocupar se eu estou fazendo e A ou B não está. Porque o galardão, assim como a salvação, é individual. O galardão, assim como a salvação, é individual. Daí porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 14, verso 10 a 12, ele fala a mesma coisa. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus das obras que você fez aqui na terra. Então Deus vai chegar em mim e falar: Josias, aqui estão as tuas obras. Agner, aqui estão as tuas obras, não é? Eci, está as tuas obras aqui. Pastor Paulo, aqui estão as tuas obras. Cida, está aqui, estão as tuas obras, aleluia. Tome a tua recompensa, irmão. O galardão vai surpreender muita gente, coisa que você nunca mais lembrou que fez, que deixou de fazer, mas está registrado nos céus, aleluia. Até um copo d'água, disse Jesus, que você fez, está registrado para galardão. Então, dá para dizer que você não fez nada? Não dá. Quem aqui já fez alguma coisa para o reino de Deus, diga amém. Então nunca diga que não estamos fazendo nada, eu não fiz nada, porque nós estamos fazendo. O mínimo que você faz, vir ao culto hoje, já tem galardão, pronto. Você veio ao culto, vai ter uma recompensa por você ter vindo ao culto hoje. O dízimo que você devolve, a oferta, uma visita que você vai fazer a um enfermo, em nome de Jesus, pelo reino de Deus. Um aconselhamento, um evangelismo. A sua vida como um testemunho vivo, onde você trabalha, é galardoado por isso. Aleluia. Marta servia. Portanto, Deus vê o serviço que muitas vezes os homens não vêem. Irmão, na obra de Deus há lugar para quem prega, quem canta, quem ensina e também para quem trabalha nos bastidores. Hoje nós estamos aqui sentados numa cadeira limpinha. Alguém passou aqui de manhã limpando, essa manhã toda limpando, não é? E ninguém viu os bastidores. Hoje, nós temos espaço dobrado agora na sala das crianças, porque um grupo juntou aqui, deu uma geral ali. Poucas pessoas viram, só o grupo que estava aqui que viu o que foi feito, né? Mas ele viu, aleluia. Foi removido a mesa de som, tudo para ali, isso talvez isso demandou talvez uma semana, Danilo, não sei, de trabalho, até mais. A igreja estava vazia quando isso estava sendo feito, mas ele viu. Aleluia. Então, na obra de Deus há lugar para quem prega, para quem canta, para quem ensina, para quem também está nos bastidores. Não é para ficar comparando, não. Por isso que o apóstolo Paulo compara, 1 Coríntios capítulo 12, aos dons espirituais, aos membros do corpo. Porque cada membro tem uma função e nenhum membro é mais importante ou menos importante do que o outro. E pelo contrário, eles se completam e se autodependem. Assim é a obra de Deus. Então, primeiro, Marta servia. Era a maneira que Marta encontrou para externar sua gratidão pela ressurreição de Lázaro, seu irmão, pela amizade com Jesus, pelo amor que Jesus tinha por ela e ela por Jesus. Então, qual foi a maneira que Marta encontrou melhor? O que ela sabia fazer de melhor? Servir. Então, Marta servia. Aleluia. Segundo, Lázaro testemunhava. O verso 2 e o verso 9. O verso 2 fala assim, mais uma vez:
Ali estava Maria, ali preparava um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Verso de número 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Verso 10. Assim, os chefes dos sacerdotes faziam planos para matar também Lázaro, pois por causa de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A própria vida de Lázaro era um testemunho vivo. Lázaro, ele era igual aquele, o cego de nascença de João 9, que também onde ele ia, o povo falava, olha lá, é o ex-cego, mas como ele está enxergando? Então ele era um testemunho vivo. Então onde Lázaro ia, o povo falava, olha lá. E Lázaro não precisava falar nada. A vida de Lázaro era um testemunho. Então quem foi ressuscitado por Cristo se torna a prova viva do seu poder. O maior sermão é uma vida transformada. Alguém vê você e fala lá, olha quem te viu, quem te vê. Eu estava fazendo evangelismo outro dia com o Romã, né? O grupo de evangelismo, mas estava eu e ele em dupla, ali no sítio São Pedro. E uma pessoa, né, me encontrou que conhecia ele, né, de tempos passados. Aquela pessoa com certeza foi impactada pela sua vida, quando te viu transformado ali. Lembra daquele dia? Transformado. Então, não precisava ter falado nada, mas nós falamos, entregamos o folheto e tal, mas só a vida do Romã ali, não tinha como não ver a transformação do evangelho. Quando Jesus libertou o gadareno, e ele falou, Jesus, eu vou para onde o Senhor for, eu vou atrás. Jesus disse, não precisa, volte para os seus e conte a eles o que Deus fez na sua vida. E diz a Bíblia que o povo chegava, e quando viu o homem, que era um endemoniado, um louco, vivia nu, e agora estava com roupa, no seu sã juízo, ali contra fatos não há argumento, era irrefutável o poder de Deus na vida daquele homem. Assim a minha vida é a sua vida, a nossa vizinhança, os nossos amigos, o pessoal do trabalho, da escola, tem que ver Cristo na minha vida e na sua, um testemunho sem palavras, amém? Por muitos anos, nós moramos em São Paulo, eu e meu pai, a minha família, meu pai e os seus 11 filhos, de aluguel. Hoje eu entendo porque Deus permitiu que a gente tivesse uma casa própria já depois de todo mundo grande. Porque agora eu vou lá em São Paulo, eu vejo assim, eu morei nessa rua, morei nessa, morei aqui, morei ali, quase todas as ruas assim. E entendo outra coisa, a gente não era de evangelizar os vizinhos dessa forma formal. A pessoa abre a porta, eu sou aqui o seu vizinho, sou crente, você não quer aceitar Jesus como Salvador? Não, nunca fizemos isso dessa forma, nunca. Mas uma coisa que me chama a atenção hoje, que os nossos vizinhos da direita, da esquerda, todos se converteram. Todos. Agora eu vou lá, estão todos salvos. O que era isso? Eles viam uma família de pessoas pobres, na periferia de São Paulo. 11 crianças, 11, tudo bem vestidinho, roupinha simples, mas bem vestido. Ninguém falando palavrão, não tinha uma briga naquela casa. Domingo de manhã todo mundo para a igreja, escola dominical, voltava, à noite também ia. Aí de vez em quando um amigo meu era assassinado, dos que a gente brincava ali na rua de pegar pé, não sei o que. Aí eu falo, puxa vida, é diferente essa família. Tem coisa aí, tem uma redoma ali. Existe uma proteção, não precisava falar, mas era nítido o poder de Deus, a proteção divina da nossa casa. Porque a casa que Jesus chega, Ele faz a diferença, aleluia. E as pessoas começavam a ir para a igreja com a gente. Os meus amigos começavam a vir comigo, aí o pai ia, a mãe ia, e daqui a pouco aquela família toda estava convertida para a glória de Deus, aleluia. Esse era a forma de Lázaro adorar a Deus, a forma dele ser na sua gratidão pelo milagre na sua vida. Lázaro era um testemunho vivo, né?
quem experimenta o milagre de Cristo se torna um milagre ambulante. Quem é que já experimentou um milagre aqui? Quem já experimentou? Você é um milagre ambulante, aleluia. O povo, olha lá, 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 olha aí lá, olha lá, aleluia, aleluia, sem palavras, um milagre ambulante. E o povo já foi lá, não mais só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. Por sua causa, muita gente virá a Cristo. Pelo seu testemunho, pelo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Aleluia. Por isso que o Salmo fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Marta servia, Lázaro testemunhava e Maria adorava. Maria, se tivesse um adorômetro, né, de 0 a 10, ela estava no nível 10. Maria derramou um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. Maria foi assim, foi uma adoração, eu diria que extravagante, no bom sentido. Ela pegou um frasco de alabastro, de nardo puro, e quebra aos pés de Jesus. É bom deixar claro, irmãos, que esse texto está registrado também em Mateus 26, do 6 a 13. Marcos 14, do 3 a 9. Agora, Lucas 7, verso 36, tem uma história parecida com essa, mas não é a mesma. Eu lembro que uma vez eu preguei nesse capítulo aqui e expliquei também. Lá em Lucas 7, Jesus está na casa de um Simão também, chama Simão, mas é fariseu. Aqui em João 12, o Simão é o ex-leproso. Lá em Lucas 7, ele está na Galileia. Aqui em João 12, ele está na Judéia, na aldeia de Marta e Maria. Lá em Lucas 7 é uma mulher pecadora arrependida, que unge os pés de Jesus. Aqui em João 12 é Maria, que está profundamente grata a Deus pela ressurreição do seu irmão Lázaro e por tudo que Jesus havia feito na vida dela. Já era de costume dela ficar ali aos pés de Jesus mesmo, ouvindo, mas dessa vez ela quebra todos os protocolos e vai além, né, do que alguém poderia imaginar, e quebra um vaso de alabastro, de nardo puro, caríssimo, 300 denários, e se derrama aos pés do Senhor Jesus. Então, Maria adorava, ela entregou o melhor que ela possuía, o melhor dela. E aqui nós aprendemos com Maria, porque agora sim eu pergunto, será que eu estou dando o meu melhor? Não é? E quando a gente faz essa alta análise, ela é pessoal, sempre há algo mais para fazer. Sim ou não? Sempre fala, meu Deus, eu posso fazer mais. Então não é que eu não estou fazendo nada, estou fazendo. Mas dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, dá para ser mais fiel. Então ele fala, eu quero ser fiel, Senhor. Dá para santificar mais, porque a santificação é um processo evolutivo. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, ou seja, do dia, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então dá para santificar ainda mais, é claro. A Bíblia diz, irmãos, que o perfume encheu toda a casa. E o que nós vemos aqui é que a adoração, ela tem um preço, né? A nossa oferta, a forma de ofertar a Deus, lá em 2 Samuel, é fácil decorar, que é 2 Samuel 24, 24. Quando Davi quis ofertar a Deus uma oferta, o fazendeiro, o dono da terra, falou, Davi, Araúna, né? Falou, Davi, não, era o rei Davi que estava ali, né? Davi, pega o boi que você quiser, está aqui a terra, está aqui o holocausto, pode ofertar seu Deus aí, rapaz, você é o rei, pega o boi. Davi falou, longe de mim ofertar ao meu Deus uma oferta que não me custe nada. Não foi isso que ele falou? Não, fala o preço que eu pago, eu pago o boi, eu pago a lenha, eu quero ofertar ao meu Deus. Afinal de contas, eu estou ofertando a Deus. Então, o que a Maria fez? Ela pegou um vaso de alabastro com nardo puro, 300 dinheiro, seria o equivalente a 1 ano de trabalho. Juntou tudo e depositou aos pés de Jesus. A adoração verdadeira influencia o ambiente. A Bíblia diz aqui, 12, verso 3, que o perfume encheu toda a casa.
tudo aos pés de Jesus, jamais perde, transforma o perfume da entrega em memória eterna. Jesus fala, Mateus 26, 13, ele falou assim, ó, o que ela fez aqui será lembrado em todo mundo, todo mundo. Agora, irmãos, me chama a atenção que aqui no Evangelho de João, diz que Judas, verso 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez objeção. Aqui é o texto de João. Mas se você ler lá em Mateus 26 e 8, vamos ver? Esse eu vou ler. Mateus 26, 8. Os discípulos, Mateus 26, 8. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, o que eu entendo aqui? Que Judas foi o cabeça do motim. Assim como os espias lá em Números, que foram espiar a terra, só Josué e Caleb botou com um relatório de fé. Os outros 10 falaram, nós estamos perdidos, porque lá tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante. Nós estamos, se a gente for lá, eles vão acabar com a gente. E Josué e Caleb dizem, povo, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Mas a Bíblia diz que aqueles 10 inflamaram o povo, influenciaram, e o povo começou a ficar com medo e falaram, tem apedrejamento. Então, eu entendo o quê? Agora eu vou conjecturar, a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que, João fala, Judas, então provavelmente começou por ele. Mateus fala, os discípulos disseram a mesma coisa. Então eu acredito que Judas cutucou Pedro, olha lá, o desperdício. Gente, que coisa cara, 300 denários. Ô Tiago, é verdade, é caro demais, está errado isso aí. Vamos falar para Jesus, está errado, não pode. E aí daqui a pouco estavam os 12. Dentro da mesma ideia do Judas. Olha o perigo de um murmurador numa reunião, em um culto, uma igreja, quando a gente começa a dar ouvido a fofocas, por exemplo, uma fofoca começa ali, ela começa a andar, daqui a pouco está todo mundo, olha, me disseram que, falaram que, você não conta para ninguém, porque fulano falou para mim, pediu para não contar, mas olha, então você não conta, não é assim que a fofoca vai? Ele falou para mim, pediu para não contar, então eu estou te falando porque você é de confiança. Aí o outro falou, ele me falou, que o outro falou, que vai falando, e daqui a pouco, mas quem levou a fama foi o Judas, o coitado do Judas, porque mais na frente ele traiu, mas naquele dia os 12 tiveram a mesma ideia, muito provavelmente convencido por Judas, de que a Maria estava errada, não é? Então você não deve dar ouvido aos críticos. Maria continuou a sua adoração, mesmo ela percebendo esse burburinho entre os discípulos, entre os 12. Ela continuou a sua adoração, aleluia. Se você fizer mal feito, alguém vai te criticar porque está fazendo mal feito. Se você fizer bem feito, alguém vai falar, quer se aparecer. Então, meu querido, faça a obra de Deus. A Bíblia diz, o que fizer a tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Eu falei na nossa última reunião de casais, e repito, é melhor o mal feito do que o não feito. Quando eu falo mal feito, não é no sentido de relaxo, é mal feito no sentido que é tudo que você poderia fazer naquele momento, naquela hora. Porque se você começa fazendo do seu jeito, um dia você vai se aperfeiçoar, amém? Aleluia, eu vou tocar um instrumento, mas eu não sei tocar direito, então eu nem vou começar, não. Você nunca vai tocar bem se não começar tocando meio, dando uma desafinada. Eu gostaria tanto de pregar o evangelho, pregar a palavra, no sentido de pregar sermão mesmo no culto, vamos dizer assim, alguém pensa assim, mas eu não sei pregar. Comece lendo um versículo e falando o que Jesus fez na sua vida. Leia um texto bíblico, leia um milagre que Jesus realizou e narra esse milagre, mas você precisa começar. E eu não vou saber se você gosta ou quer ter essa chamada, se você não falar comigo. Pastor, eu gostaria de dar uma palavra, de dar um testemunho. E aí vai desenvolver. Paulo fala a Timóteo, desperta o dom que há em ti.
Agora, todos têm chamadas para pegar e têm esse dom? Não, nem todos. Mas o que nós vemos aqui que tem as Martas que servem com prazer, com alegria, com amor, e Jesus recebe essa adoração. Tem os Lázaros que são verdadeiros pessoas que sabem evangelismo pessoal, né? Que a vida é um testemunho vivo por onde passa. E tem as Marias, os verdadeiros adoradores que esmera em dar o seu melhor na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Todo lugar, a Bíblia diz, encheu daquele perfume, e isso ficou para a memória. E para terminar, o Judas, que criticava. Judas começou e os outros estavam seguindo ele, né? Enquanto Maria adorava, Judas reclamava. Então, nem toda crítica é construtiva, não dê ouvido aos críticos. Jesus uma vez falou para os fariseus: ninguém agrada a vocês. João Batista veio aqui vivendo no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, jejuava, não bebia vinho, e vocês falavam: esse é um endemoniado. Eu chego não jejuando, bebendo vinho, vou em festa, vivo entre os pecadores, você fala: isso aí é um comilão e um beberrão. Então vocês estão igual o menino que estava tocando na praça, tocando flauta. Toca lamentações e vocês não choram. Toca uma música alegre e vocês não dançam. Então, meu querido, faça a obra de Deus e não dê ouvido aos críticos. Quem não adora dificilmente vai entender os verdadeiros adoradores. Amém? Não deixe que as críticas impeçam a sua maneira de adorar ao Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui hoje? Com a Marta, ela nos ensina a servir com alegria e com amor. Nos bastidores, mutirões de limpeza, de evangelismo, montagem de som, enfim, tudo que você faz para o reino de Deus, até um copo de água, será compensado, será lembrado no dia do tribunal de Cristo. Nós aprendemos a testemunhar com a vida em silêncio, sem palavras, como Lázaro. Tem alguém te observando? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas, não é isso? Cartas vivas. Lá no seu trabalho, na rua, por onde você passa, alguém fala: essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. Então, nunca seja um repelente no sentido bíblico da palavra, né? Não afaste as pessoas de Jesus, mas viva como Lázaro, que por causa da minha vida, da sua, as pessoas venham até Jesus, porque vê em nós um testemunho vivo. Aleluia. E com Maria, nós aprendemos a adorar com excelência, o seu melhor. Quanto melhor, melhor. Cada dia buscando o melhor. Como aquele louvor: hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E com Judas nos alerta sobre o perigo de um coração sem sinceridade. Nem Judas e nem os discípulos naquele dia estavam preocupados com os pobres, mas sim em criticar Maria em primeiro lugar. E no caso de Judas, com o dinheiro. Vamos ficar de pé e pedir a Deus um coração desse, como Maria. Aleluia. Hoje Jesus continua visitando corações, continua visitando casas, e Ele procura pessoas que o sirvam com fidelidade, testemunho com poder, e o adore sem reserva. Ele está na minha casa, na sua casa, na minha vida, na sua vida. É exemplo de Maria. Agora vamos quebrar o vaso de alabastro, de nardo puro, e dar o nosso melhor em adoração agora. As pessoas enfermas querem ser curadas. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro dos mortos e curar o Simão, o leproso. Ele pode curar você essa noite. Vem à frente, nós vamos orar e ungir em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Os pastores, presbíteros estarão ungindo em nome de Jesus. E o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, Ele faz um milagre na sua vida aqui essa noite. Aleluia. Quando nós entregamos o nosso melhor a Cristo, o perfume da presença de Deus enche a nossa vida. Quando nós entregamos o nosso melhor a Cristo, o perfume da presença de Deus enche a nossa casa. Quando nós entregamos o nosso melhor para Cristo, o perfume da presença de Deus enche a nossa igreja, a nossa família, e todos sentirão esse perfume por onde você passar, porque você está entregando o seu melhor para Cristo, a melhor oferta, o dízimo
com fidelidade, a adoração com fidelidade. Senhor Deus e Pai, aqui estão diante do altar essas pessoas que veio na fé, crendo no poder da oração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura, cura, enfermidade nos ossos, no sangue, na carne, na pele, seja de qualquer outra ordem, Senhor. Pessoas que estão esperando portas se abrirem, estão aqui diante do altar, à mesa, como estava Lázaro, como estava Maria, como estava Marta, à mesa com o Senhor, nosso Rei. E agora, ó Pai, estamos em busca de um milagre, Pai, em nome de Jesus. Se a enfermidade cura, em nome de Jesus. Se é uma porta que está em busca para se abrir, que abre essa porta em nome do Senhor Jesus. Restaura, meu Pai, coloca cada osso no seu lugar. Se há fratura, Pai, cola, o Senhor é nosso médico por excelência. Para Deus nada é impossível. Lázaro estava morto há 4 dias. O Senhor disse: Lázaro, vem para fora. A Bíblia fala: e o defunto saiu. Estamos aqui a exemplo daquele de Marta e Maria crendo. O Senhor disse: Marta, se creres verás a glória de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora curado as pessoas que vieram à frente enfermas, os que estão na nave da igreja, mas estão crendo no poder da oração. Receba a cura aí, receba o milagre onde você estiver. As pessoas que acompanham comigo o culto através da live, onde estiver alguém orando comigo, que sejam restaurados, que sejam curados, que sejam transformados pelo poder da oração, o poder da fé, em nome de Jesus. Agora, meu Pai, nós te pedimos também que nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera. Leva-nos em paz para casa, nos dê uma noite tranquila de sono, guia os nossos passos e que todas as nossas decisões sejam direcionadas e orientadas pelo Espírito Santo, meu Pai. Receba esse culto aí no trono da tua glória. É a nossa adoração essa noite, é o nosso culto racional, e te louvamos, ó Pai, por a tua presença aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os que creem, recebem essa palavra, digam amém e graças a Deus, aleluia. Amanhã, a oração 19h30 para toda a igreja. Quem quiser pegar a agenda do trimestre, está com a mãe Iralice ali na saída, tá? A agenda do trimestre. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Digamos todos juntos, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.